Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live promovida pelos cursos de pós em Psicanálise, Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau, assim como do curso Psicopatologia Infância e Adolescência e Psicologia Hospitalar e da Saúde, também do Hospital Santa Catarina. Hoje nós teremos o prazer enorme de receber a doutora Andréa Guerra, que é uma das maiores autoridades, né, pesquisadora do tema sobre adolescência, que esse final de semana que passou deu aula na pós em Psicopatologia Infância e Adolescência, na disciplina de adolescência, né, e que hoje estaremos discutindo um tema muito importante, que consiste em refletir sobre adolescências, né? Adolescência na periferia, agora durante o Covid, como que se dá essa situação. Eu estou esperando a Andréa Guerra entrar. Ela, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o convite para ela. Vou esperar ela fazer o convite aqui para mim, pessoal. O título da live de hoje, o luto da live de hoje é ótimo, né? Porque a gente vive um processo de luto. São aí 700 mil mortes promovidas por essa pandemia, né? Ainda mais durante um governo negacionista que toma pouquíssimas ações, né? Enfim, estamos aí vivendo um momento muito difícil. Daniela Vandressen, boa noite. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Margarete Leivas, o povo está entrando. E o título da live é Possível Adolescências, Covid e Periferias Urbanas. Eu estou aqui aguardando a Andréa Guerra entrar. Bom, eu já fiz uma introdução, eu estava falando sobre a adolescência. André, como eu ia fazer um preâmbulo, mas como a gente já perdeu aí 15 minutos, a palavra é contigo, tá? Retomando para quem entrou agora, a live Quando Luta é Possível, Adolescências, Covid e Periferias Urbanas, com a doutora Andréa Guerra, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, psicanalista, e na UFMG coordena o Núcleo Psilax, né? E é professora da pós em Psicopatologia Infância e Adolescência do Hospital Santa Catarina de Blumenau e deu aula no curso esse final de semana que passou. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigado por ter aceito o convite. Vamos lá. Obrigada, Michele. A ideia, quando a gente conversou, né, Michele, foi trazer um pouco essa situação que estrutural se acentua com a pandemia do Covid. Quando a gente pensa nesses inumeráveis modos de viver que se foram e o luto que traz para cada um de nós essa experiência recente, inclusive da onda roxa, né, e o testemunho do que a gente está vendo na Índia acontecer, a gente fica muito mobilizado. Imediatamente. Mas o que tu lembrou da Índia exatamente, Andréa? As cenas de ontem. Os corpos incinerados, a ausência do ritual, a ausência desse momento de despedida em que a gente faz um marco em torno de uma vida, né? Que a gente conversa sobre ela, a gente cuida dela e quando a gente perde a gente precisa fazer o luto. E o que pensei, Michele, quando a gente trabalhou o tema, é como que a gente pode viver num país em que um adolescente periférico, negro, jovem, do sexo masculino morre a cada 26 minutos e a gente só se tocar da dor que é conviver com isso quando a gente passa a perder 2 vidas por minuto, como nos momentos de pico do Brasil. Então, pensei muito na adolescência, que sofre com a pandemia, e nos que cuidam, né, dos adolescentes e que estão também na saúde mental, como os psicanalistas, perdendo pessoas que amam e tendo que se haver com essa dificuldade que é o luto. São trabalhadores e são pacientes, né, as voltas com essa experiência que a periferia vive todo dia. A gente pode dizer que é um trauma cotidiano e que a gente passa a experimentar agora. Sim, mas que já vivia com isso e que agora se intensificou de uma maneira radical quase, né, Andréa? A periferia sofre mais, né? Os dados que a gente tem são de um número maior de negros que morrem em relação aos brancos, as profissões
menos rentáveis são aquelas que também estão sendo mais acometidas, porque são as pessoas que estão trabalhando e estão na lida e não podem parar. Então a gente tem um quadro agravado. É mundial a pandemia? Mas quando a gente pensa na pandemia geopoliticamente e pensa especificamente no Brasil, isso faz diferença. Então, o jovem negro vive o que a gente está vivendo hoje, né, que é um pavor e uma agonia, né, uma incerteza, porque a ciência já não responde mais ao que funciona, ao que não funciona, tudo sendo avaliado, e o risco real da morte. Então, uma adolescência precipitada, assim, é uma adolescência que o tempo todo está às voltas com o limite da vida. Né? E aí as ações variam muito, porque vão desde o enfrentamento pelo crime, soluções muito duras que a periferia sofre, até as soluções que a gente consegue acolher, um trabalho que a gente faz aqui em Belo Horizonte, né, e que o Brasil inteiro faz com adolescente autor de ato infracional, mas também na clínica, estrito senso, com a população de rua, com as políticas públicas e no consultório, onde o drama é outro, né, que é o da convivência. Claro. Agora, Andréa, me diz uma coisa, como é que tu tem percebido essa questão? Porque, veja, a necessidade do isolamento social produz um problema seríssimo para o adolescente, né? Porque se a gente for tomar de uma maneira muito sucinta a adolescência, como foi o título do livro racial, da família social, né? Quer dizer, como se essa passagem ficou de alguma maneira obstruída. Porque, quer dizer, como ir para o social numa época em que o mundo se torna muito perigoso e que a ida para o social, de alguma maneira, coloca... Está me escutando bem? Perfeitamente. Coloca o mundo, o sujeito em risco, né? Então, quer dizer, isso de alguma maneira produziu aí um aprisionamento, um encarceramento desse adolescente dentro de casa. Duas perguntas. Como é que tu tem percebido? Como é que usa? Porque, veja, o encontro virtual não é o mesmo que o encontro face-to-face, né? Porque o corpo está excluído da cena, né? Segundo, né, e isso dá pano para manga para pensar. Segundo, como é que tem percebido o modo como o adolescente classe média alta tem manejado com isso e os adolescentes da periferia. Porque o que a gente percebe, né, que essa passagem da infância para a vida adulta na periferia sempre se deu de uma maneira muito violenta. Estou lembrando aqui o filme Cidade de Deus, né, do Zé Pequeno, em que ele já, eu cheiro cocaína, eu fumo maconha, então agora eu sou um adulto, eu sou um homem, né, se dá de uma maneira muito no real, né, quer dizer, sim, com pouquíssimos contornos, e esses sujeitos morrem muito cedo. A gente tem ao menos 3 grandes trabalhos psíquicos que o adolescente realiza nessa travessia, que o Le Breton chama de travessia como se fosse de um barqueiro que tem que atravessar de uma margem para outra, e que evoca um pouco o que o Freud traz, né, que é a ideia de um túnel atravessado dos dois lados. Pensando de um lado a pulsão, porque é um corpo que a gente passa a ocupar, que não é mais um corpo marcado pelas zonas erógenas, pela pulsão parcial, mas pelo primado do genital. Então, um corpo passível do encontro sexual, que vai produzir um efeito pulsional novo. Então, a experimentação do corpo sem o corpo não existe. Por isso, a pandemia, ao trazer o adolescente para dentro de casa, coloca uma primeira questão aí, que é como que esse encontro com o outro sexo, com a alteridade e com o corpo que passa a funcionar num outro registro de satisfação libidinal vai se realizar. E o segundo ponto, que é o encontro ou a desconstrução de uma relação com a autoridade para a assunção de uma relação mais autônoma no mundo. E além disso, claro, né, além do encontro com outro sexo, do trabalho com a autoridade, tem toda uma reconstrução da imagem de si, que eles fazem muito entre os pares. Em parte, o virtual entra como recurso, é o que tem para hoje, né? Não adianta a gente buscar outra alternativa. Claro, mas mesmo antes da pandemia já tinha, né, a imagem como recurso, né? Porque Isso. a tela, de alguma maneira, protege esse desamparo do adolescente do encontro face-to-face. Isso é que a gente chama hoje de um desamparo radical diante de um desamparo generalizado. Porque em outro tempo a gente tinha as figuras paternas e maternas, ou a própria família, como uma autoridade central.
e hoje isso não tem mais, né? Então, diante de um desamparo generalizado, as famílias se desmontam com os adolescentes. E o que a gente encontra que é diferente na periferia e na classe média? A gente encontra na periferia uma antecipação dessa responsabilidade, dessa travessia, desse percurso que fica curto-circuitado. Por quê? Porque a criança assume muito cedo uma responsabilidade pela qual ainda não é capaz de responder na periferia. Ficando sozinha em casa, tendo que cuidar dos irmãos mais novos e às vezes até compartilhando nas famílias matrilineares com o sustento da casa. Tu lembra do livro Esmeralda, Por que eu não dancei? Qual? O que foi escrito Esmeralda, Por que eu não dancei? Escrito pelo Caco Barcelos, que conta a história da Esmeralda do Carmo Ortiz. Então, uma história verídica. Ela ficava sozinha em casa com o padrasto desde os 9 anos e ela é estuprada pelo padrasto. Assisti, sim. Assistiu não? Tu leu? Porque não é filme, é livro. Não, então eu assisti aqui, não, mas tem um filme americano de uma menina que é o nome... Esmeralda. Não, o filme eu acho que é Esmeralda, né? Não, alguém vai lembrar pra gente aí daqui a pouco, quem tá assistindo a gente. Não é, é um filme americano. Preciosa. Preciosa. Obrigada, isso aí. Que é a mesma Preciosa. história. Que é a mesma história. Então, mas ela vai pra Sé, vai morar na rua, se torna craqueira e um programa de educadores de rua tira ela das ruas. E hoje, se eu não me engano, da última coisa que eu fiz, ela trabalhava como jornalista na Globo, fez faculdade e tudo. Sim, que é o que a gente chama da alça, né? A teoria da alça. O que a gente encontra? Seja entre pares, numa horizontalidade cada vez maior, seja de uma maneira vertical, com adultos ou pessoas que possam representar algum tipo de ideal, a gente encontra essa possibilidade do sujeito. A gente pensa no ônibus, que você segura para passar, né? Tem tranco, tem dificuldade. A teoria da alça é essa na qual a gente desenvolve, a partir do trabalho na clínica com adolescente, a gente desenvolveu a ideia de que o adulto, que a gente pode pensar desde o analista, o professor, como o filme que a gente conversou também sobre ele, que trabalha toda essa questão da educação e da função da escola quando o adolescente está diante de um embaraço, né, os 13 razões para trabalhou. 13 razões, a função da escola e como que a escola é importante, né? O Freud fala isso no texto dele sobre suicídio. A escola, ela é um amparo que permite essa alça, né? Que permite que o adolescente possa fazer essa passagem, encontrando o seu próprio caminho. Então, nessa série de experiências, de filmes, de literatura que a gente tem, o que a gente encontra é a possibilidade de uma função analítica que é a de estar ao lado de tal forma que o adolescente faça a sua própria travessia, porque ele não tem mais o ritual, ele não tem mais a experiência que ele tinha de uma ancestralidade, de um saber familiar, ou de um saber comunitário que regulava o modo de vida e com o qual ele podia lidar e enfrentar e desconstruir. E que lhe dava pistas, né, André, de onde ele podia, o que ele podia fazer e como poderia fazer essa travessia, né? Hoje, né, um ponto que a gente discutiu na aula, quer dizer, cada vez mais o adolescente está desamparado e cada vez mais sozinho. Tem que fazer essa travessia do modo como é possível. E aí ele passa para uma relação horizontal. O Le Breton é um antropólogo que estuda muitos adolescentes e ele vai falar... Tem um livro dele maravilhoso. O Desaparecer de Si, eu não sei qual que você pensou, que ele tem muitos, né? Não, sobre adolescência. O Davi Le Breton? Isso, a gente produziu. A gente aqui no Psilax foi uma breve história. Sabe quem que me mandou o livro? O Oscar Cirino. Pronto, daqui, colega querido. Claro! Nossa. Então, claro. A gente passou um ano lendo e traduzindo, a gente trouxe o Davi já 2 vezes ao Brasil e ele é um querido parceiro, apesar dele ter questões com a psicanálise, porque ele tem toda uma dimensão mais existencial. Mas adorou o projeto, adorou a parceria. E o que ele fala nesse outro livro, onde ele fala do desaparecer de si? Que o adolescente cada vez mais faz experiências horizontais. Por isso a pandemia traz uma situação delicada. Por quê? A experimentação, quando não tem essa verticalidade do saber antigo, do saber parental, o adolescente acaba fazendo o quê? Experiências de risco entre pares.
Então, desde os desafios que às vezes, né, produzem o pior, como a baleia azul, né, o 13 razões para, de certa forma, vem ali naquele período também advertir o adulto da importância de estar ao lado do adolescente que dá indícios, né, do risco de uma passagem ao ato, de uma tentativa de suicídio. Mas agora, Andréia, deixa eu só fazer mais um adendo. Acho que tu traz rapidão. Um ponto importantíssimo, porque o apagamento da diferença entre adulto e criança tem feito com que o adolescente tenha estado ao lado de adultos tomado como pares. Exemplo, pais que fumam maconha com seus filhos. Percebe? Um outro exemplo, né, essa coisa da mãe empresta roupa para a filha, o guarda-roupa da mãe e da filha, se ela mesmo shows. Isso. Quer dizer, porque o que acontece aí? A diferença geracional desaparece radicalmente. Perfeito. E aí, quer dizer, o adolescente fica desamparado de uma referência de adulto. Isso. Né? E de alguma maneira, quer dizer, ele fica perdido no mundo das imagens. Porque ele não tem mais um adulto a transgredir e um adulto a contestar. Isso. E o que ele faz então? Ele recorre a essas parcerias especulares que podem produzir identificações muito fortes, e aí o apagamento vem para tentar se separar, como os cuttings. Ele tem um outro livro sobre os cuttings também, né? A psicanálise vem, os cortes, né? A psicanálise vem trabalhando com isso já há algum tempo. E hoje é um ponto fortíssimo, né, André? E a pandemia, ela acirra essa aproximação com o adulto, porque independente do espaço maior ou menor, o confinamento, a quarentena, ela produz uma aproximação tensa, porque é uma aproximação do adolescente com o adulto no momento em que essa distância física, inclusive, porque ela é eminentemente simbólica, né, mas a física também conta, ela precisa ser feita para que ele busque fora isso que a família não responde mais, a que o corpo dele não responde mais, a que os ideais infantis não respondem mais. Então, não respondem mais. Então, o que a gente passa a ter com a pandemia é uma sensação de uma opressão permanente. O que acontece? Um tensionamento que pode produzir violência, agressividade e dificuldade de relação de um lado. Se o adolescente consegue pôr para fora essa agressividade interna, essa dimensão pulsional silenciada, agarrada, que ele está trabalhando em toda essa travessia. O outro lado é voltar essa agressividade para dentro. E aí a gente vai ter o embotamento, a tristeza, o adolescente que fica só parado dentro do quarto sem interagir, e aí os jogos, as redes sociais viram um grande escoamento pulsional, caudaloso, e vira um problema hoje, né, para as escolas e para as famílias, na classe média, média alta, principalmente. Mas, André, eu queria tensionar um pouco isso, porque, veja, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Eu tenho gêmeos, um menino e uma menina de 14 anos, né? A menina é das amizades fora de casa. O menino, ele é dos jogos. Competição e não sei o quê. Mas é interessante porque ele tá sozinho no quarto, mas ele tá com 20 caras ao mesmo tempo. Sim. E funciona. É uma forma de sociabilidade. Eles estão em muitos ali dentro. O que a gente não sabe nesse momento da pandemia é só isso. Vai produzir o quê? É uma questão, porque é de manhã na escola, virtual, é de tarde no jogo, virtual. Agora com a onda roxa e vermelha a gente parou tudo, né? Mas os esportes, essas saídas que são seguras e que de uma certa forma existem os dois lados, né? Retornamos para a escola com segurança e o risco de vida. Porque não é só, tem tido toda uma discussão atual de que vamos então vacinar os professores, mas o professor leva para casa, se ele é contaminado o vírus, mesmo que ele não manifeste, ele pode estar levando, a criança pode estar levando, então o nível de transmissão, ele não é só centrado na figura do professor. Claro, né? É uma questão, né? Isso. Então a pergunta que a gente tem é qual é a sociabilidade que está por vir. Não que ela é boa, nem que ela é ruim, ou melhor ou pior. Há algo novo. Algo novo, como aconteceu com a questão dos atendimentos online. Hoje eu estou com 80% dos meus pacientes todos online. Isso, eu nesse momento estou 100%, porque a gente ainda está na onda vermelha, né, aqui em Minas. Claro. Então a gente é só online. O que muda na clínica, e eu acho que aí com o adolescente as situações foram muito variadas,
foi o adolescente... Agora, André, só uma pergunta rapidinho. Depois tu desenvolve e depois tu fala. Muita gente me procurou para supervisão porque eu não sabia atender adolescente online. O que fazer? O que fazer? Eu tive desde o adolescente que fica muito à vontade, inclusive isso pode se tornar uma via de resistência, né, porque aí o anteparo virtual faz ele pensar, eu não preciso me apresentar, não preciso comparecer às vezes nem com a imagem, não sei se você teve disso, e as supervisões que você dá também, que são os adolescentes que falam, não, agora eu só falar basta, preciso aparecer, eu tô deitada, eu tô de pijama, hoje eu não vou entrar não, tá, vou só conversar. Teve um caso que li, esse eu não vivenciei, de um adolescente que não tinha espaço dentro de casa para falar. E ele pergunta, posso escrever? Como que você faz? Com corretor não tem ato falho. Como é que a gente vai pensar o que é um atendimento escrito, que não é um atendimento com ato de fala? Então são as situações que a gente está vivendo que nesse caso colocam o corpo em xeque, o olhar do outro e o olhar do outro como autoridade que vivifica pulsionalmente o corpo do adolescente. Então o olhar do analista, ele não é só na virtualidade a imagem que se constitui, o adolescente que se mostra ou que se esconde. Ele é uma via de libidinização, da pulsão, circunscrever o ponto que falta ao adolescente. Então a angústia que aparece aí, ela tem uma dimensão imaginária de um corpo que não quer ser visto, que não quer se dar a ver e que pode permanecer oculto, mas existe um ponto que o Lacan destaca muito no Seminário 17 principalmente, que é aquele em que o olhar ao portal vazio, ele aloca o sujeito no ponto de onde o sujeito acha que ele é o objeto que falta ao outro. E que o analista encarna. O analista não é o grande outro, ele é um objeto causa, mas ele encarna o outro adolescente. Então aí é uma angústia que a gente pode suscitar. Eu tive caso de precisar pensar como fazer a manobra clínica, porque pelo virtual o adolescente não topava fazer o trabalho. E aí eu perguntei, vamos presencial? No presencial, na pandemia, não sai de casa. E era um adolescente que era muito fóbico, assim, uma marca, um traço muito fóbico na forma dele se apresentar, e o virtual ajudava ele como anteparo. Até que eu propus a ele, então, vem sem a imagem. Ok. E começamos assim, agora isso já mudou. Mas porque o olhar do outro é também o ponto de onde o sujeito se vê como falta. Né? Então, é muito complexo. Mas Andréia, veja, com determinadas crianças que eu atendo online, interessante, crianças que ficam se olhando na câmera, os pais têm que desligar, que eles ficam fazendo careta, crianças que têm, enfim, fraturas importantes na constituição psíquica, eles ficam lá, mostra a língua, olhando e tal. E é impressionante, né? É um trabalho muito difícil, porque a gente está tendo que não só reinventar um modo de vida, mas um modo de conduzir uma análise. Isso, e de ler, né? De interpretar. Tem uma pessoa aqui dizendo, a Cássia, que a paciente adolescente essa semana fez a sessão no carro, com receio de ser escutado pelos pais, que é um outro ponto, que é o da privacidade. Condição sine qua non para a gente funcionar. Né? E nesse sentido, esse paciente que passa a escrever começou assim, e foi o vínculo transferencial que permitiu até o reencontro físico que essa análise pudesse acontecer. E quando a gente pensa na periferia, a questão é outra, né? A questão é o sujeito sair, porque eles ficaram muito mais vulneráveis, a polícia, a milícia, né? O Rio de Janeiro tem testemunhado um aumento vertiginoso de mortalidade que já é maior entre os jovens negros da periferia. Belo Horizonte está vivendo uma situação atroz, a gente faz um trabalho com o Centro Pop Miguelim, que acolhe, é um serviço raro na América Latina. De acolhimento, serviço de acolhimento, Centro Pop, não é acolhimento institucional. Acolhimento institucional, para quem não sabe, é o antigo orfanato, né, que hoje recebe a criança que foi separada da família, não existe mais orfanato naquele conceito antigo. Não, é abrigo, né? Abrigo. É um abrigo. Isso, a criança é abrigada. O Centro Pop Miguelim, ele acolhe a população que mora na rua.
a população de crianças e adolescentes moradores de rua. É um castelinho do século XVIII para o XIX, que fica bem no centro da cidade, todo reformado, onde o adolescente vai, passa o dia, toma banho, se alimenta, participa de várias oficinas, e a gente tem feito um trabalho muito junto com esse dispositivo da assistência social. E a gente teve a notícia agora, que a gente está retomando o trabalho, que aumentou 700% o número de crianças e adolescentes a partir dos 7 anos na rua. Por quê? Uau! Fome, desemprego, fome, miséria, desemprego. O que está acontecendo é que as famílias não dão conta das crianças. Então as crianças vão para a rua para tentar trazer alguma coisa de volta para casa. Claro. Então, eles fizeram uma demanda agora, a gente vai retomar. Tu lembra do filme, né, do Hector Babente, 78 pichote ali do mais forte ou do mais fraco? Sempre engraçado, sempre troco. Sim, e alguém colocou aqui o filme dos Capitães, o livro dos Capitães de Areia. Jorge Amado. Alguém colocou ali, eu não estou achando o livro. É o nome da pessoa. Porque o que a gente viu, né, nesse trabalho que o Centro Pop desenvolveu foi como que a equipe ficou decidida. A equipe foi uma das poucas equipes que se manteve trabalhando o tempo todo, porque não teve jeito de parar e porque o enfrentamento da questão colocou um impasse de vida e morte. Né? Porque o adolescente na rua, ele é o adolescente mais vulnerável, porque ele está exposto a tudo. E a criança, mais ainda. Então, eles estão, eu ainda não sei a situação, a gente vai retomar o trabalho com eles agora em maio, a partir dessa nova demanda, mas no ano passado foi um ano de reinvenção dessa clínica social que articula política e subjetividade e que na América Latina tem sido a marca da psicanálise que a gente faz, né, que é uma psicanálise... O Célio Garcia, que tem aquele livro Clínica do Social, não é de Minas? Faleceu, não foi de Covid, já tem... Olha, já tem algum tempo já, né? Já, a gente esquece porque o Covid criou esse ato. Ele, né, tem uma produção importante na clínica. O livro dele fez marca, né? O pessoal, leram Clínica do Social de Célio Garcia? É um livro incrível. Leiam. Mundo. Ele hoje tem o Estamira, Clínica da Carência, o Interfaces, os operadores do... Tá tudo aqui atrás. Os operadores do... jurídico, não me lembro agora como é que é o nome dele, Interfaces, Psicologia Jurídica, Orientação para o Real e Estamira, Novas Formas de Existência, onde ele trabalha exatamente o que ele chama da clínica da carência, não como falta, mas como potência desejante. Porque ele pensa que tem algo da ordem da bricolagem, tem algo da ordem da gambiarra, que é a palavra brasileira para tratar disso, que faz operar na carência novos modos de vida. A Nádia Paula está dizendo aí, adoro a clínica do Centro Pop, fiz a Cesimária, o pessoal de Minas está aí. Eu não anunciei, gente, eu preciso te falar isso, né? O tema, Michele, nesse dia de hoje, eu acho que é um tema delicado, porque eu tive uma perda recente muito intensa. Eu não quis divulgar essa live, eu falei, bom, vamos com o público de Michele, porque ainda me mobiliza muito, né? Como várias famílias com as quais eu me solidarizo dia a dia, e a gente vai lançar no Psilax uma campanha de acolhimento dos efeitos do Covid, claro. Mas tem um tanto de mineira aí, e eu queria agradecer a presença, porque mesmo a gente sem divulgar, às vezes vaza, né? Mas hoje era um dia que... Claro. Eu né, tô com a família comemorando um mês de uma morte importante, comemorando no sentido de que foi uma vida que valeu a pena ser vivida, né? Então... Foi tua mãe, né, Andréa? Foi a minha mãe. Tua mãe, né? Foi a minha mãe. Então, eu te agradeço pelo convite, porque o laço pelo trabalho... quando a gente pensa no luto, a partir do Freud, ficou muito claro. Mas sabe o que eu acho bonitinho, Andréa? Que quando ela adoeceu, a gente conversou sobre isso, lembra? Eu acompanho essa trajetória com a tua mãe, ó.
Faz um ano, né, Andréia? Um ano. Ela teve um problema gravíssimo ano passado, né? Que levou ela para uma internação grave. Recuperou-se e agora foi o Covid. Ela já estava enfraquecida, então ela não resistiu. E o luto me fez entender, retomei, né, um dos pontos do nosso encontro de hoje, que o adolescente precisa fazer um trabalho de luto muito forte, mas todos nós estamos vivendo. E eu retomei a leitura de Freud e de Lacan, e é muito bonito, né? Vocês todos vão se lembrar, porque o Freud diz o quê? Esse objeto libidinizado, né, que é a pessoa que a gente perde no luto concretamente, ela exige um trabalho de retorno dessa libido no eu, pelos diferentes e inúmeros fios. Então, quanto mais fio libidinal, quanto mais intenso é esse laço de amor, de afeto, claro que o luto é mais difícil de ser feito, porque ele vai exigir mais desligamentos, mais transformações desse afeto de amor cotidiano, e esse super investimento no eu faz a gente ter muita dificuldade, né, de pensar, de estudar, de falar, de interagir. Mas eu tô... Andréia, vai lá. Só um adendo nisso. Veja, porque a impossibilidade, né, de fazer um luto também lança o sujeito uma pessoa melancólica, né, Andréia? É o que eu ia falar agora, que o adolescente, a gente vai para retomar o adolescente. Que a diferença... Não, mas vamos lá. A diferença do luto para a melancolia, ela é intensa no sentido libidinal, porque se no luto o eu investia no objeto e essa libido vai retornando nesses diferentes fios e laços com o objeto para o eu, e esse super investimento do eu é a marca desse embotamento, da tristeza, do choro, da falta de vontade, né, de sair, de interagir, de trabalhar, e que é preciso respeitar. Ninguém resolve isso em 15 dias, como a psiquiatria e os novos DSMs pretendem. Você não tem que... loucura, né? Não, você não tem que tomar antidepressivo com 15 dias, né? Você tem a vida para fazer o luto, e claro que a gente faz antes de a vida passar toda, né? A gente tem um tempo de elaboração e ele é muito individual e de cada um, mas ele, depois desse super investimento no eu, é que a gente vai conseguindo voltar a investir em outros objetos, em outras ideias, em outras atividades, mas nesse tempo o sujeito fica mesmo ensimesmado e ele quer saber só daquele objeto, são as lembranças do objeto, o que traz de afeto, de lembrança, o que tem a ver com esse objeto. O que é diferente na melancolia? E eu já vou falar do adolescente na sequência. Na melancolia, há uma perda não localizada, que pode ser desencadeada por perdas libidinais, por objetos concretos que se perdem, mas que, em geral, são perdas no nível do ideal do eu. Então, o que o Freud fala? Quer dizer alguma coisa? Há um ponto estrutural, que é lá nas identificações primárias e constitutivas do eu. Eu estou falando, portanto, de um movimento da pré-linguagem para a aquisição da linguagem. Nesse momento, a identificação regride para o investimento libidinal. Quem eu amo, eu introduzo no meu eu. Eu introduzo um traço do objeto amado, libidinizado, como se fosse parte do eu. O objeto... Ah, tá cortando? Não, agora voltou. Pode ser minha internet? Voltou, tá bom. Tá. Isso aí, a sombra do objeto recai sobre o eu, Cris. Isso mesmo, é a frase do Freud. Lamento. Eu tô travando ainda? Não sei te dizer, André. Não, vai, segue, tá indo. Tá bom. Então, o que a gente tem no momento constitutivo? Uma radicalidade que a regressão do afeto é vivida como identificação. Eu introjeto um traço do objeto que eu amo no eu. O objeto retorna para o eu. Então, quando eu tenho uma perda no nível do ideal, que pode ser uma perda real, mas não necessariamente... Eu vou te dar um exemplo. Eu discuto essa questão, sabe como? Por exemplo, a questão do diagnóstico na infância. Os pais, impossibilidades de fazer o luto da criança ideal, tentam fazer uma ortopedia da criança na realidade. Via diagnóstico. Isso aí. E o que a gente vai viver na melancolia, que é diferente do luto?
quando há, então, alguma perda na realidade, no nível do ideal do eu, em geral, no nível do ideal do eu, essa perda, por isso ela não é localizável, ela é uma perda sentida, mas o melancólico não consegue nomear o que é que está perdido, porque é na ordem desse objeto primitivo, essa perda. Claro. Ele passa a viver uma recriminação no nível do eu, culpado pela perda desse objeto no nível do ideal do eu. Você não sabe o que perdeu, porque a perda no nível do ideal, nesse ponto que o ideal está identificado a um objeto perdido, recuperado pela via da identificação, e, portanto, a gente fala efetivamente de a gente pode dizer de um quadro clínico grave, né, que pode ser acionado desde que essa condição prévia estrutural esteja lá. Então, o que o adolescente atravessa e que a pandemia coloca todos nós, digamos, diante disso, é de uma travessia de um luto. O luto da criança ideal que fora para os pais, luto do corpo infantil que já não funciona mais, luto da autoridade simbólica que deixa de ter valor, né, valor regulatório. Então tem um trabalho intenso, é um trabalho muito difícil, né? Agora, André, eu acho que é importante a gente abordar um pouquinho o tema das ideias das fantasias de morte, ou muitas vezes as tentativas de suicídio na adolescência, né? Que tem a ver primeiro, né, com essa explosão que se produz com o corpo, quer dizer, como o corpo infantil não dá mais conta de responder aos imperativos do outro sobre o adolescente, né? Não responde mais para ele quem ele é. A versão de eu que ele construiu para ele na infância não responde mais quem ele é. Já pensou, e aí velho, tu curte o quê? Hot Wheels. Né? Aquele filme aos 13, acho que ele traz de uma maneira interessante essa questão. Sim. Né? Mas fala um pouquinho da questão do cutting, das fantasias de morte, acho que é interessante. E pensando aí na questão, já que tu trouxe a questão da periferia, porque eu acho que são duas coisas importantes, né? Primeiro, pensa isso na classe média alta, porque, por exemplo, né? Eu te contei que eu faço trabalho de escuta de professores, né? Sim. Uma coisa é o que aparece na escola privada, no colégio privado, né? Porque eu queria, para quem está assistindo, eu queria marcar uma diferença. Escola vem da palavra SCHO, escola, que é do latim, que é uma sala de aula em que há um mestre ensinando. Isso é a escola que dá origem à escola laica, pública, né? Colégio, a origem de colégio é o internato. Olha. Não é a mesma origem. Colégio e escola não são coisas iguais. Sim. É só marcar isso. Então, de alguma maneira, quase como... Né? E mais, o colégio ele vem de uma origem de internatos para, olha que curioso, para crianças pobres. Olha só. Pois é, eu acho que tem essa diferença, né, da função de um para o outro. O Maurício estava dizendo daqui a pouco que ele cresceu na periferia, acho que foi o Maurício mesmo, né, Maurício? Que teve muitos amigos que foram perdidos aí nessa caminhada, foi o Maurício mesmo, né? E que a gente vai ver, né, o que você está trazendo, eu acho que tem dois olhares para a gente pensar as fantasias de morte, que o sujeito pode experimentar e que o Lacan vai dizer no seminário 11 que elas têm a ver com essa fantasia do sujeito como objeto que falta no campo do outro. Então as fantasias de morte elas têm a ver muito mais com uma questão narcísica, né, do sujeito de um lado pensar qual imagem que o outro tem de mim e de outro o lado do objeto. Então tem uma dimensão significante, mas tem uma dimensão pulsional, que é pensar como é que eu preencho a falta no outro. Se eu morrer, o que é do outro que falta, que aí o sujeito está alocado como objeto na falta do outro, mas existe uma fantasia, que é a fantasia do branco sobre o corpo negro, e aí muda tudo. O livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é um jovem da periferia, que traz 13 contos super legais, bem brasileiros, ele vai dizer isso de um jovem... O título é O Sol na Cabeça, eu não li. O Sol na Cabeça O Sol na Cabeça, Giovanni Martins. Esse livrinho aqui, a gente está em casa, né, e a gente está com tudo na mão. Esse aqui, O Sol na Cabeça. Perfeito, obrigado, André. Ele vai falar de um conto que é a fantasia do homem branco, burguês, sobre o corpo e a imagem do jovem negro da periferia.
Esse jovem, ele diz, aonde quer que eu passasse, as velhinhas seguravam a sua bolsa e os homens apertavam o passo. E ele cria uma relação tensa com o olhar de um homem que começa, ele cruza com esse sujeito numa esquina, tromba com ele, o cara fala assim, pode levar. Ele fala, não quero nada seu. Ele não estava assaltando, ele deu uma trombada. E aí ele Mas começa... posso fazer uma inversão? Posso fazer uma inversão? Claro. O livro Infância, do... Meu Deus do céu, pessoal, eu falo em várias lives, eu sempre esqueço, que é do... Alguém lembra aí pra gente. Sempre tem alguém que não é não é o do autor do Grande Sertão Veredas, é um outro. Pessoal, pesquisa lá, da literatura brasileira. É um livro interessantíssimo, porque, veja, é também um branco que tem uma amizade com um negrinho, filho de uma escrava, que é basicamente a governanta da casa, e, na verdade, quem ajuda esse menino a ir pro mundo é o negro. É o contrário, né? É o contrário, porque aí eu lembrei do livro do Gilberto de Mestral chamado Mistério das Bolas de Gude, porque eu acho que tem algo importante, porque no livro Os Mistérios da Bola de Gude, o Gilberto de Mestral vai dizer um pouquinho, vai fazer uma discussão sobre a visibilidade e a invisibilidade. O que aparece, Andréa, hoje de visibilidade do adolescente negro? Ele estuprou, ele matou, ele roubou, e aí vem as propostas absurdas de redução da idade penal. Isso. Agora é interessante, quantos, por exemplo, eu tive uma situação do menino, de um adolescente que eu pedi muito rico, mas assim, muito rico, a família exalava dinheiro. Não sabia mais não botar dinheiro na vida. Ele tinha helicóptero, gente, navio, é uma coisa absurda. E qual foi a conduta terapêutica que eu tive? Botar o guri estudando numa escola pública. Que não soubessem que ele era esse cara. Entende? Para que ele pudesse, de alguma maneira, se libertar, né, desse outro. Se libertar disso. E é interessante, porque o que acontece, né? É isso. A Andréia tem algo importante, porque eu não sei, e a gente, às vezes, eu dei aula muito tempo na graduação discutindo adolescência, na pós em psicanálise eu dou a disciplina da adolescência. Eu não sei quem tá pior. Eu vou te falar, se é o adolescente que tá na favela ou o adolescente de classe média. Porque você chega a receber adolescente de classe média, vem cá, no consultório, não sabe limpar a bunda, que não sabe amarrar o cadarço, numa posição de tamanha objetalidade. Que chega da pena, Andréia. A diferença é que o adolescente negro não chega no consultório porque ele morre. O genocídio da população negra brasileira é um fato. O mapa dos homicídios, né? Eu digo assim, ambos estão. Tá difícil para todo mundo. Porque onde é que eu queria chegar com a minha questão, André? Por exemplo, né, um trabalho aqui, né, tô em São Paulo hoje, aqui no Lugar de Vida, né? Uma situação que o Rinaldo conta muito, deve lembrar, chama a gurizada da favela para brincar com as crianças ali. E é o seguinte, e aí eu contar rapidamente, para quem não assistiu, uma situação que o Rinaldo conta, uma menina tinha sintomas de comer lixo e tal, aí chega um neguinho da favela e diz assim, porra, meu, tu não sabe que não pode comer lixo, caralho? Nunca mais comer lixo na vida, acabou o lixo. Uma intervenção de uma criança sobre outra. E o que a gente tem hoje? O apagamento desse encontro maravilhoso que pode se produzir. Porque isso a gente também é responsável. Por isso que aparece na mídia, por isso que se torna visível. Porque me dá, às vezes, náusea de escutar, por exemplo, na rua da escola dos meus filhos. Eles estudam na escola Barão, em Blumenau. Do lado tem a escola Pedro II, que é uma escola pública. Os pais vão buscar os filhos, não deixam os filhos voltar a pé da Barão, porque diz assim, os marginalzinhos, que tem a mesma idade, vão roubar os nossos filhos. Mas que porra é essa, Andréia? Mas que porra é essa, cara? Chama racismo estrutural. Caralho, meu! Estrutural. É tão adolescente quanto, é tão criança quanto. Chama racismo estrutural. É revoltante. E o nome que a gente tem dado é identitarismo branco. Né, até para desconstruir a ideia do identitarismo negro. A branquitude, ela ganha um privilégio sem ver. Né? Na verdade, o que é invisibilizado é a nossa cor branca. A gente não vê que ser branco, no Brasil,
acumula privilégios desde o momento que a gente nasce. A gente não consegue ver, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro. Mas no Brasil a gente criou uma lógica que o Munanga chama, um antropólogo, de racismo brasileira, que ele vai dizer que a gente inverte essa relação no sentido de o branco ser sempre senhor, bem dotado, modelo, e se impõe discursivamente, institucionalmente, economicamente, por uma série de situações onde ele sempre angaria algum tipo de privilégio. Então o nome, claro, que o Silvio Almeida, que é outro, né, é do direito, é uma pessoa do direito que está discutindo, claro, que o direito aliado à economia vem produzindo uma lógica estrutural que a gente reproduz sem ver, que é essa fala, que aparentemente é uma fala cotidiana, corriqueira, mas que faz com que aqui na Zona Sul você só tenha negro trabalhando em posição subalterna, né? Então a gente tem essa diferença, que ela é estrutural, que se a gente não luta contra ela todo dia, ela se reproduz. Mas é interessante, né? Eu lembrei do filme O Menino do Pijama Listrado. Que o menino, o filho do nazista, leu o livro. Troca o pijama, eu li o livro. Ele troca, sim, né? Porque eu acho que tem algo aí, André. Quem está perdendo somos nós. Quanto mais segregados nós estamos, os nossos filhos perdem, a nossa vida perde. Nós perdemos, porque na verdade tem uma passagem do Lacan no texto Agressividade em Psicanálise, que está no Escritos, que ele diz assim: chegando a um ponto que a gente fica tão igual, eu não lembro da frase exatamente, que o apagamento da diferença ele vai sendo tão radical que o sujeito ele vai olhando para o outro e cada vez mais ele vai fazendo condutas para tentar se diferenciar. Isso. Né? Porque o apagamento da alteridade vai produzindo esse efeito, né? do convívio apenas, inclusive, entre iguais, né? E, na verdade, quer dizer, vai apagando essa diferença e cada vez o sujeito ele se vê mais apagado na relação com o outro. O Freud, com o narcisismo das pequenas diferenças, e o Lacan, né, lá no Proposição de 9 de outubro de 67, que está nos outros escritos, eles vão dizer isso. Quanto mais próximos a gente precisa se diferenciar. E como é que a gente se diferencia? Projetando o nosso pior fora. Então a gente cria comunidades de gozo segregatórias. Por isso Lacan diz, na base, na matriz de toda fraternidade está a segregação. Porque os iguais produzem a diferença, e a diferença sempre é pior e é fora. Claro, e aí isso que dá origem à cultura do ódio que a gente vê agora no governo do Bolsonaro. Radicalizada. E de uma maneira muito louca. André, como eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi algo semelhante. O que a gente tem visto é que essa difusão da virtualidade e com os algoritmos e a inteligência artificial, a verdade vai se tornando alargada, né? Você vai tendo a impressão de que tudo que você lê fortalece a tua opinião, então você não tem mais dúvida, né? A razão está com você. Você não tem um terceiro elemento externo. A ciência não garante nada, a religião titubeia, né? A fé ainda salva, vamos dizer assim, esse ideal em muitas situações, mas ela é uma pluralidade que também não responde. Então você passa a ter dificuldade de achar um ponto terceiro que organize o comum. Então você vai cada vez mais, e o algoritmo faz isso, confirmando nos seus acessos, né, pelos seus likes e pelas suas consultas, que a sua verdade é a verdade. Então você vai criando uma imensidão de verdade ou de ilusão de verdade que não dialoga, que não dialetiza. Você passa a lidar com o contrário, não com o contraditório, né, não com a contradição dialética. E a cultura do Zap Zap contribuiu muito para isso, né? Total. E você sabe, existem pesquisas, e tem um professor aqui da UFMG que está fazendo uma pesquisa nacional sobre isso, que os impulsionamentos de Facebook, o pagamento do Instagram e várias postagens de WhatsApp segmentam o público para produzir uma verdade ou uma face pública de um político, por exemplo, para o público evangélico. Outra face a ideia da psicologia das massas e a análise do eu é qual? Você tem na centralidade, no nível do ideal, aquilo que agrega vários eus que se identificam entre si. O que a gente aprendeu na última eleição? Que
o ideal, ele é um para cada grupo de eus. Então você tem um candidato religioso, um candidato homem do poder, um candidato bondoso, um candidato, e aí você vai segmentando o público religioso, público por classe econômica, público dividido por agora, gênero. André, o que se perde nisso? O mais importante, que é sujeitos implicados da manutenção do pacto civilizatório. Pela via do conflito, pela dialética. Porque o que acontece hoje? A barbárie está sendo cada vez mais banalizada e autorizada. Sim. Eu nunca me esqueço, Andréia, quando o Bolsonaro foi à televisão pública dizendo, gente, Covid é só uma gripezinha. 700 mil mortes, Andréia. Eu não sou coveiro, né? Assim, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, a gente está chamando, Michele, de estado suicidário a partir de um filósofo que chama Paul Virilio, que vai dizer que quando o Sófocles andou fazendo uma discussão. Isso. Ele escreveu com este nome, que é do Paul Virilio, eu chegar no Sófocles, porque está na N-1. A N-1 é uma editora que tem um link que chama Pandemia Crítica, onde você tem uma série de artigos, ensaios, todos falando da pandemia, e são maravilhosos. Sim. Então, o Paul Virilio vai dizer, quando o Hitler, perdida a guerra, diz: acabem com tudo que sobrou, essa verve destrutiva da pulsão de morte marca uma posição de Estado. O Mbembe, o Achille Mbembe, né, que tem sido um filósofo camaronense, que tem trabalhado a ideia de que a gente não faz mais a gestão da vida, mas a gestão da morte na lógica necropolítica, ele vai dizer... necropolítica, é importante ter lembrado disso, André. Pois é, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a gestão da morte ela é dada pela nanotecnologia, ela é dada por um novo agenciamento tecnológico de mundo, que ele chama de governamentalidade, mas que ele é orientado, e isso é muito central, ele é orientado por uma, vamos concluindo, né? Ele é orientado por uma construção... Não, vamos mais uns 10 minutinhos também. Tá bom, para concluir esse raciocínio, né, que eu acho que o Mbembe... Não, vai. Ele faz essa diferença. Ele vai dizer então que a gestão da morte, ela não é dirigida para qualquer um. Ela foi durante um tempo dirigida para o corpo negro, mas ele percebeu no devir negro do mundo que hoje o capital torna qualquer corpo eliminável. Ele chama isso de devir negro. Ele fala que a gente está na terceira geração do neoliberalismo, onde qualquer corpo é dispensável. Então você passa a ter a gestão da morte porque ela é parte do processo. Ele diz que a gente... Posso te lembrar? Claro. Providencial, linda a tua fala. O que aconteceu na ditadura? Porque é interessante, né? Porque na ditadura começou a perseguição, né? Aqueles que iriam contra o sistema. Mas daqui a pouquinho isso começou também a incluir filhos de generais, parentes de generais e por aí vai. Isso. Percebe? Tem algo importante, né? Porque assim, o que eu queria lembrar, o livro do Jurandir Freire Costa, História da Psiquiatria no Brasil. Sim. Importantíssimo, porque ele vai falar... Ele vai falar disso numa época anterior, quando a gente tinha uma luta, né, entre duas ideologias. A ideologia... 1923, a criação da Liga de Higiene Mental. Isso. André Guerra. Uau. É uma loucura. E o que a gente tem visto? Eu vou mostrar o livro que o pessoal está pedindo para a gente mostrar alguns livros. O que a gente tem visto, né, esse aqui para psicanalista, eu acho que vale a pena, O Racismo e o Negro no Brasil. E ele vai trazer muitas bibliografias. Repete que dá uma cortadinha, repete o título, Andréa. O Racismo e o Negro no Brasil. Eu acho que esse aqui vai dar referência bibliográfica muito boa. O Mbembe, que eu falei, é esse aqui da necropolítica, mas ele tem vários outros. Ele tem vários outros, né? E eu acho que para quem está interessado nessa temática, a Grada Quilomba é outra muito bacana, uma psicanalista, Memórias da Plantação, que ajuda a gente a pensar tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E para pensar, outro que eu indico também, o Ordem Médica e Norma Familiar do Jurandir também, que eu acho que é um livro importante. Vai.
Sem dúvida. E Lélia Gonzalez, né, que vai trabalhar o nosso Brasil americano. Isso que, Michele, para a gente concluir, né, Michele com chave de ouro. E eu queria lembrar o livro do Leste sobre família, né? Sim. E o livro do Sennett também, O Declínio do Homem Público, que é o livro que está esgotado, né? Sim. Porque vai são livros que vão compondo argumentos para essa discussão. Meu Deus, vai travar de novo, Andréia. Jesus. Opa, voltou? Tava respondendo. Voltou. Vai lá. Voltou, vamos lá. Desculpa, então, repete, só para concluir, essa construção contemporânea, ela ganha uma especificidade no Brasil, que é o racismo brasileiro, que vai fazer com que a gente aqui mate especificamente a população negra. Isso é fato, né? Isso é denunciado na década de 70 por Abdias Nascimento, mas isso é fato. Então, o tema Porque hoje... não se reconhece a escravidão no Brasil, Andréia. Isso. Ao não reconhecer a escravidão no Brasil, segue-se assassinando negros como se eles não fossem pessoas. Isso. Porque isso, quando uma marca não se inscreve, ela sai se repetindo na tentativa de inscrever uma diferença. Isso. E o tema hoje, a gente deu uma volta longa, mas, né, para a gente fechar e concluir, era exatamente isso. Não, merece uma outra live, né? Vamos fazer daqui um tempo, né? Deixa voltar, né? Deixa esse luto cuidar, deixa o coração acalmar, que a gente faz uma legal de... Não por agora. Não, daqui um tempo, vamos ver os efeitos dessa, né? Quando você quiser. O que eu acho que foi a linha, né, que a gente tentou trabalhar hoje, que eu acho que é bacana a gente poder caminhar para concluir com ela, é que o que a gente está experimentando no estado suicidário, nesse terceiro tempo da lógica neoliberal, no que a gente chama do antropoceno, que é um mundo onde a gente destrói o espaço onde a gente habita, né? Então, que a gente também está discutindo, inclusive, uma nova humanidade. O livro novo do Mbembe chama Brutalismo, ainda não está traduzido para o português, e ele vai dizer isso. Quando a gente transforma... Está em francês ainda, mas deve ser traduzido logo. Foi lançado no início do ano passado, janeiro do ano passado, na França. Ele vai dizer que quando a gente transforma o homem como carvão e a madeira, em matéria para combustão do espaço onde a gente vive, é impossível viver junto. Então, se a gente não muda a lógica de mundo, a gente não se transforma. Por quê? A gente é colonizado por dentro para responder aos apelos dessa lógica nova. Então, quando eu trouxe na chamada, né, Michele, quando a gente foi trabalhando juntas, então, qual vai ser o tema da live? A ideia do luto que a pandemia trouxe, mas que o jovem negro e a família da periferia e da família negra já vive há séculos. A gente está tentando dizer o quê? Wake up, psicanalista. A gente tem que acordar, né? Quando a gente tem um Brasil que mata a cada 23 minutos um adolescente negro e a gente não se incomoda com isso, a gente não é psicanalista. Porque se a gente faz um acordo, né, digamos, ético, de que a vida vale, né? Se a gente opera pela pulsão de vida e até pela pulsão de morte, se ela puder construir, né? Destruir para construir. Ok, vamos fazer laço a partir dessa reserva libidinal também. Se a gente faz laço a partir dessa reserva libidinal e aposta na vida, a pandemia é a melhor lição, por mais dolorosa que seja, de que toda vida vale a pena. Não tem hierarquia. E eu queria finalizar, André, dizendo... Sexta agora tem a live com o Gabriel Binkowski sobre o medo na pandemia. A gente fez uma trilogia, né? E na live 2 ele estava contando que na França... o Fetibés Lamato deve conhecer. Claro. Eu morei um tempo na França, enfim, fui a vários seminários do Fetibés Lamato, de vários outros colegas de lá. E o Gabriel Binkowski morou 7, 8 anos lá em Paris, né? E ele estava contando o quanto vários psicanalistas na França e do Brasil se negaram a atender pacientes online. Porque isso não é psicanálise e tal. E eu finalizo com a frase do Lacan, cara, se tu não está à altura de atender os pacientes, se um psicanalista não está à altura de escutar o que acontece no tempo que ele vive, não é psicanálise. Isso aí. Não dá. Maravilha, Michele, muito obrigada. Opa, eu tô travada? Travou de novo. Jesus. A pandemia. Maravilha. Não, voltou. É porque eu tava pondo André, convite. Obrigada. Era só te agradecer.
dizer que sexta-feira eu sigo com essa conversa do luto, discutindo banzo e saudade. E muito obrigada. Foi uma maravilha e foi muito bom poder estar aqui em dias tão difíceis. Obrigada. Eu te adoro, André, de verdade. Eu gosto muito de ti. É sempre um prazer estar contigo. Então tá bom, gente. Obrigada. Beijo a todos. Até a próxima live na sexta agora com Gabriel Bienkowski.